Eu gostaria de pedir a vocês que abram a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vimos no último domingo sobre a igreja de Jerusalém, e nós hoje vamos falar sobre outra igreja também que serve de referência e modelo para nos estimular como igreja local, que é a igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica que aparece no Novo Testamento. Vamos tirar esses próximos domingos para refletir sobre algumas igrejas na Bíblia, no Novo Testamento, e o que essas igrejas podem nos ensinar, o que elas têm de preciosa para a nossa vida como igreja local. Eu falei para vocês que esse, para mim, é um ano de avaliação, é um ano que fecha mais um mandato como pastor dessa igreja. Alguém, conversando comigo depois do culto de domingo, disse: pastor, quando eu vi a sua introdução, eu pensei que o senhor estava se despedindo da igreja. Eu digo: não sou eu quem toma essa decisão, é a igreja quem toma essa decisão, não é? E é ela quem avalia o trabalho do pastor e vê se aprova ou se então Deus direciona a igreja no outro caminho. E nós vamos ver isso nesse texto de hoje. É um texto precioso que nos traz lições assim muito interessantes sobre uma igreja local. Mas sempre que nós estamos desenvolvendo um trabalho na consciência, compromisso e responsabilidade de que fazemos o trabalho de Deus, a gente tem a capacidade dada por Deus de fazer planejamentos, de executar os planos e de avaliar o que a gente faz. Deus é um Deus assim. Ele lá no Éden planejou a criação, ele executou a criação dia a dia, e dia a dia ele avaliava o que fez e via que era bom, não é? Então esse é o nosso Deus, e ele nos capacita para que, como cristãos, criados à sua imagem e semelhança, nós possamos viver a nossa vida buscando entender a direção e a vontade de Deus, planejando em cima dessa compreensão, avaliando e executando e fazendo a nossa vida de acordo com a vontade dEle, comprometido com o seu reino, e avaliando se nós estamos de fato andando corretamente diante do Senhor, fazendo aquilo que entendemos ser a sua vontade. É sempre bom fazer isso como pessoas, como famílias, como igreja, né? Essas avaliações são muito importantes. Então, vamos ao texto de Atos, capítulo 13, e tomar essa igreja em Antioquia como um estímulo e referência para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja nessa noite. Verso 1 ao verso 5. Diz o texto que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Até aí, vamos orar ao Senhor e buscar a sua face, a sua presença nessa noite. Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse lugar, junto com os nossos irmãos, tua igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo. E é um momento bom, Senhor Deus, de juntos elevarmos as nossas vozes em oração, cantarmos louvores ao teu nome, ouvir a tua palavra e nos encher de alegria e de renovo do teu Espírito, porque a tua presença, Senhor Deus, traz vida ao nosso coração. Obrigado, porque o Senhor nos convida a estar contigo, e tu mesmo, Senhor Deus, abençoa o teu povo. Tu estás aqui conosco nesse lugar, e é isso que dá brilho a esse momento. Nos achegamos diante do Senhor, Pai,
certos de que somos aceitos e acolhidos na Tua presença por causa dos méritos do Teu Filho amado. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados, nos perdoa os nossos pecados e nos faz aptos a estar na Tua presença. É nesse momento que nós paramos para ler e ouvir a exposição da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito possa abrir os olhos do nosso entendimento, falar ao nosso coração e nos colocar atentos à Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, nos faça sairmos daqui edificados pela Tua palavra, consolados por ela, Senhor Deus, e estimulados a viver a nossa vida em compromisso com o Senhor e com o Teu reino. Ajuda-nos a sermos uma igreja cada vez melhor, mais qualificada, saudável, preparada para toda boa obra. É o desejo do nosso coração. Queremos servir ao Senhor e ao Teu reino. Por isso, abençoa a igreja, habilita a igreja, capacita a igreja com os dons e com o ensino da Tua palavra. É o que nós te pedimos em oração, confiados em Cristo, o nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, Senhor. Em nome dele nós rogamos a Ti. Amém, Senhor Deus. Amém. Vimos então, domingo passado, aqui pela manhã, características da igreja de Jerusalém que nos chamaram a atenção. Vimos que era uma igreja que perseverava em 4 atividades que devem marcar toda a igreja. Toda a igreja cristã deve buscar isso. Viver continuamente em aprender a instrução doutrinária dos apóstolos. Porque eles receberam de Cristo Jesus todo o ensinamento durante aqueles 3 anos que ele viveu com ele. Jesus os treinou, os preparou, os desintoxicou da religiosidade judaica, interpretou corretamente a lei, abriu o entendimento deles para que eles absorvessem as verdades de Deus. E a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Cristo veio morrer na cruz e treinou esses homens para que eles pudessem lançar as bases da igreja no Novo Testamento. E a igreja nasceu ali em Jerusalém. E ela perseverava na doutrina dos apóstolos, perseveravam em grupos pequenos de comunhão, porque ela não podia ter lugares assim públicos, era uma igreja debaixo de perseguição, e ela cresceu e se espalhou em grupos em casas. E eles perseveravam não somente em escutar os apóstolos, instruindo nas verdades de Cristo Jesus, mas também na comunhão dos santos nesses grupos pequenos. Perseveravam em cultos públicos, em lugares ermos, no primeiro dia da semana, no dia da vitória do Cordeiro, no dia que Jesus ressuscitou. Eles iam para lugares distantes para se cultuarem a Deus livre dos olhos das autoridades, né? No mundo gentílico, em Roma, cultuavam a Deus nas catacumbas, nos cemitérios romanos subterrâneos, que os romanos não queriam ir, e eles iam visitar os seus mortos, mas ali cultuavam a Deus nesses lugares, celebrando a ceia do Senhor, e em reuniões de oração perseveravam na busca de compreender a vontade de Deus, vivendo uma vida de oração. Era uma igreja também que tinha marcas como, era uma igreja temente a Deus, porque a presença de Deus se fazia visível, né? Através dos sinais que Deus operava pelas mãos dos apóstolos. Era uma igreja que experimentava uma atuação sobrenatural de Deus. Aquele sermão de Pedro, o primeiro sermão ali no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Esse número cresce para 5.000 e Deus vai acrescentando dia a dia. Eles viam o poder de Deus operando na vida deles. E era uma igreja que amava os irmãos, vivia um amor não teórico, não de boca para fora, mas prático. Porque quando via pessoas passarem por aflição e necessidade, eles se desprendiam do que tinham para socorrer os irmãos. Nós vimos isso aqui. E era uma igreja cheia de alegria. Isso refletia no momento de comunhão, nas refeições que eles tomavam com alegria e com singeleza de coração. Tivemos muitas coisas que aprender daquela igreja ali em Jerusalém. Mas hoje eu queria focar a minha atenção numa outra igreja, numa outra primeira igreja, né? Se Jerusalém foi a primeira igreja cristã surgida no Novo Testamento, ali no dia de Pentecostes,
maciçamente de judeus nativos dali da região e judeus da dispersão que vieram adorar. A igreja de Antioquia é a primeira igreja de gentios, de povos não judeus, de gregos, de romanos, de outros povos que abraçaram a fé em Cristo Jesus. E essa igreja tem muito a nos ensinar. É uma igreja que abraçou o projeto visionário de reino. Era uma igreja que entendeu a sua missão e que, ao contrário aí da igreja de Jerusalém, que talvez esse seja um ponto negativo da igreja de Jerusalém, ela não saiu para cumprir a missão que recebeu de Cristo. Ela ficou restrita a judeus. Mas agora sim, essa igreja de Antioquia, ela olha para o mundo, ela olha para fora e ela entende que a ordem de Jesus era para ela como igreja local. E ela pensa em alcançar o mundo, e ela planeja isso, e nós vamos ver aqui, nesse texto, do que o texto então trata. O capítulo 13, então, do verso 1 ao verso 5 de Atos, nos ensina sobre o papel que Deus comissionou a igreja a realizar debaixo de sua autoridade e poder. A igreja em Antioquia, na Síria, veio a se tornar a comunidade local que, de fato e verdade, compreendeu e se dispôs a obedecer a ordem dada por Cristo na grande comissão. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem os que creem, façam isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Estarei com vocês nisso, até a consumação dos séculos. Essa é a ordem e essa é a promessa. E eles, baseados no que Cristo conquistou na cruz, abraçaram essa comissão, essa missão confiadas a Ele. E eles saíram pelo mundo. Então, é importante que toda a igreja local se faça essa pergunta. Qual a razão de ser da igreja aqui nesse mundo? Para que ela existe? E sempre quando nós fazemos uma pergunta como essa, pensando na coletividade, nós que somos cristãos reformados, olhamos para as nossas confissões de fé e os nossos catecismos. E eles abrem, nos dois catecismos, maior e breve, com essa pergunta, dizendo qual de fato é o fim principal do homem. Por que ele foi criado? E a resposta é, ele foi criado para a glória de Deus, para o deleite e para a glória de Deus. Se isso é verdade individualmente, também é verdade coletivamente. A igreja existe para glorificar a Deus e para gozá-lo por toda a sua existência. Mas a pergunta é, como é que nós podemos fazer isso como igreja local? Como nós podemos glorificar a Deus? E a resposta é nos envolvendo na sua missão. Hoje pela manhã nós tivemos aqui o testemunho de um casal que é parceiro nosso na missão, trabalham lá no Acre, no norte do Brasil, e eles vieram aqui para prestar um relatório para a igreja do que Deus tem feito na vida deles e a missão, e buscar a igreja, para que a igreja se envolva cada vez mais. Nós chamamos que Deus tem uma missão. Deus colocou isso em seu coração, de resgatar o ser humano criado à sua imagem e semelhança. E Ele agora comissiona a igreja. E a igreja somos nós, que fomos alcançados por essa graça salvadora. E Ele agora nos dá a responsabilidade, ou a missão, ou a comissão, de nos envolvermos na sua missão. Existimos então como igreja local, não para virmos aos cultos no domingo. Durante a semana trabalhamos, fazemos nossas atividades, e no domingo a gente vai à igreja. Não é isso, igreja, e não é para isso que nós existimos. Nós vimos aqui para adorar o Senhor. Vimos aqui para ser habilitados por eles e instruídos na sua palavra, para um fim, para um propósito, de glorificar a Deus, nos envolvendo na missão dele, que é resgatar a sua criação, resgatar o ser humano caído. Essa é a missão de Deus.
salvar e redimir o ser humano de sua culpa e da sua condenação. E como ele fez isso? Ele enviou seu filho para morrer naquela cruz, pagando o preço do nosso resgate. Essa é a missão de Deus. Nós chamamos isso aqui, na linguagem teológica, da missio Dei, né? Da missão de Deus, do seu plano ou do seu projeto redentivo. Ele quer salvar a sua criação, o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Ele, diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 15, que ele nos resgatou para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os redimiu. Então, a conversão ou o chamado do Espírito Santo ao arrependimento é para que nós não vivamos mais as nossas vidas de forma egoísta para nós mesmos, sendo nós o centro da nossa existência. Ele nos redimiu para que nós não vivamos mais assim. Vivamos para Ele, para aquele que nos redimiu. Então, a igreja existe para cumprir o propósito de Deus e assim glorificar o seu nome. Para entendermos o que está acontecendo aqui no texto de Atos capítulo 13, versos de 1 a 3 ou de 1 a 5, é preciso retornar a Cristo e a seus discípulos escolhidos. Ele chamou para si aqueles 12, durante 3 anos os ensinou, os preparou, os treinou e lhes enviou com uma ordem, com uma missão. Agora vão e façam discípulos de todas as partes. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, Lucas capítulo 24, verso 44 a 45 e Atos capítulo 1, versículo 8. São textos que mostram de forma muito clara esta tarefa e esta missão que Deus confiou aos 12 apóstolos, para que eles então agora instituíssem, treinassem e preparassem a igreja e envolvessem a igreja nessa missão, nessa tarefa, na missão de Deus. No entanto, a igreja que surgiu em Jerusalém não saiu a fazer discípulo de todas as nações. Ela, por ser uma igreja que nasceu no meio do povo de Israel, e um povo, de fato, o povo de Deus, a quem Deus se revelou desde Abraão e formou dali uma grande nação, eles entendiam que os gentios não eram dignos da graça, somente eles que eram povo de Deus. Mas eles se esqueceram que o chamado de Abraão, o pai da nação de Israel, era para que todas as famílias da terra viessem a ser abençoadas. Essa era a palavra de Deus a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E chegou o momento, o Messias veio, pagou o preço do resgate do ser humano, morrendo numa cruz, venceu a morte, ressurgiu dos mortos, apareceu aos seus discípulos por vários dias, diversas vezes, e prometeu que enviaria sobre eles o Espírito Santo, lhes daria poder para que saíssem pelo mundo a fazer discípulos de todas as nações. Mas a igreja em Jerusalém não conseguiu vencer essa barreira, esse preconceito racial e religioso, e não cumpriu a ordem de Deus. O que Deus fez? Deus dispersou a igreja, Deus espalhou a igreja, Deus levantou sobre a igreja uma perseguição. E se eles não foram voluntariamente, foram agora à força. E a igreja ali em Jerusalém, que era uma igreja muito abençoada, uma igreja que crescia de forma explosiva, 3.000 convertidos na primeira pregação, esse número sobe para 5.000, Lucas diz que vai aumentando dia a dia os que iam sendo salvos, uma igreja poderosa, uma igreja entusiasmada, como nós aprendemos aqui, uma igreja que perseverava no aprender a palavra, uma igreja que orava ao Senhor, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que celebrava o sacrifício de Cristo na cruz, cultuando a Deus como Ele lhe ordenara, mas uma igreja que não conseguiu vencer essa barreira e não saiu.
Deus então mandou uma perseguição contra a igreja e espalhou a igreja pelo mundo gentílico. Eles começaram agora forçados pela perseguição a pregar aos samaritanos, ao pregar a outros povos, até chegar na Síria. E alguns começaram a pregar ali naquela cidade e nasceu uma igreja, a igreja de Antioquia, ou a igreja em Antioquia. Os apóstolos que ficaram em Jerusalém tomaram conhecimento que o evangelho chegou entre gentios, que uma igreja foi formada ali na cidade de Antioquia da Síria, e eles mandaram Barnabé para ver o que era isso e para instruir essas pessoas. E Barnabé foi, se apaixonou pelaquela igreja, ficou com seu coração ali e treinou aqueles irmãos, e organizou aquela igreja, e deu fundamento àquela igreja. Foi buscar Saulo, o jovem Saulo de Tarso, antes perseguidor da igreja, agora um cristão que havia sido ameaçado de morte, e fizeram com que ele escapasse para a sua terra, lá em Tarso, e Barnabé foi buscá-lo e trouxe ele para junto dele e treinou aquele jovem Saulo. Agora nós nos deparamos aqui com o texto de Atos capítulo 13, quando essa igreja toma consciência da missão que Deus lhe entregou e ela, como igreja local, abraça essa missão. Daí nós temos lições preciosas que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa noite. Mas antes disso, só uma coisa: fazer discípulos era a ordem do Senhor. Discípulo é um seguidor, é um aprendiz, é alguém que se compromete com o mestre. A ordem de Jesus foi para que nós fizéssemos discípulos, pessoas que assumissem um compromisso com Cristo e o seguisse e aprendesse dele. E o fim de um discípulo é ser treinado, preparado para se tornar alguém capaz de fazer outros discípulos, ou seja, tornar-se um mestre. Todo o trabalho de discipulado tem por fim capacitar a pessoa que está sendo preparada para que essa pessoa preparada possa discipular outras pessoas, preparar outros. E foi assim que o cristianismo se espalhou pelo mundo. Os apóstolos foram treinados por Jesus. Agora eles receberam a missão de treinar outras pessoas, para que essas pessoas, uma vez treinadas, tivessem capacidade de treinar a outros. Veja que essa é a consciência de Paulo quando ele escreveu sua última carta a Timóteo. Prestes a morrer, a preocupação de Paulo era com a igreja e com a continuidade desse compromisso de fazer discípulos da ordem de Jesus. Ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22, Timóteo, eu sei que a hora da minha partida é chegada. Tenho consciência que eu combati o bom combate, que eu completei minha carreira, que eu guardei a fé. Agora eu estou passando a bola para você. O que da minha parte você ouviu ou você aprendeu? Isso mesmo, transmita fielmente a outros homens, para que eles sejam capazes de instruir a outros, e assim sucessivamente. Então eu queria dizer para vocês que todos vocês que querem viver uma vida com Cristo, que querem de fato aprender dele, que querem ser seus discípulos, que tiveram no seu coração a transformação da regeneração pelo Espírito Santo, que foram justificados dos seus pecados, que foram incluídos na família de Deus, no corpo de Cristo, a igreja, vocês estão sendo chamados a se comprometer com a missão de Deus, de serem instrumentos nas mãos de Deus para abençoar e alcançar outras vidas. Não é algo que eu recebo para mim, estou garantido, escapei da condenação, agora é só aguardar a vinda de Cristo e pronto. Não, Deus quer usar a minha e a sua vida, e quer usar a nossa vida como igreja local, para se envolver e cumprir a missão de Deus. Então, todos nós estamos comprometidos com isso. E o trabalho dos pastores e mestres é habilitar, é treinar, é capacitar, é instruir, é preparar você, para que você saiba responder a todo aquele que pedir razão da sua esperança.
É para que você saiba instruir as pessoas que Deus colocar no seu caminho e tornar pessoas não cristãs em verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Deus quer usar a sua vida e a minha vida, quer usar a nossa vida enquanto igreja local. E aí eu faço uma pergunta para você. O que você tem sido na sua vida cristã e como parte dessa igreja? Você é um crente, frequentador da igreja, ou você é um discípulo de Jesus comprometido com Ele e com a missão? Essa é a pergunta, porque nos nossos dias, com a superficialidade que tem se entrado dentro do evangelicalismo brasileiro, se trata crentes como clientes, e se trata a igreja como um mercado de consumo, onde eu vou ali para satisfazer apenas o meu espírito, no final de semana e pronto, e vivo a minha semana como se não tivesse nenhum compromisso com isso. E nós enfatizamos, por isso que nós dissemos, todas aquelas pessoas que querem, de fato, ser parte da gente, como membro da igreja, precisa, ser instruído, e façam essa classe que nós chamamos de Fundamentos da Fé Reformada, porque ela começa a dar a direção a você do que é ser um discípulo de Cristo, de qual é a nossa percepção como igreja local. E a igreja de Antioquia tem muito aqui a nos ensinar lições preciosas para a nossa vida. Então saiba desde já, você que passa a participar conosco aqui dessa igreja, que a nossa intenção, como igreja local, é ser uma agência formadora de discípulos. Queremos fazer de cada um de vocês um discípulo de Jesus, um cristão autêntico, produtivo, que tem sua vida usada para fazer o nome de Deus conhecido e tornar outras pessoas que não conhecem a graça de Deus em seguidores e aprendizes de Cristo Jesus. A igreja de Antioquia tem muito a nos ensinar sobre isso. E eu queria então chamar a sua atenção para algumas características dessa igreja, que nós precisamos tomar também como estímulo para a nossa vida como igreja local. A igreja de Antioquia era uma igreja que entendia a sua razão de existir, a sua razão de ser. E não somente entendia, mas obedecia, se comprometia e se envolvia com isso. Ela se envolve na missão de Deus. Ela procura e planeja alcançar os povos e fazer discípulos de todas as partes do mundo. A partir da igreja local de Antioquia, na Síria, o mundo romano foi alcançado pelo Evangelho. Quando estudamos o livro de Atos, descobrimos que havia um planejamento bem claro dessa igreja. Ela faz um planejamento de alcançar o mundo romano em 4 investidas. A primeira investida, que nós chamamos de viagens missionárias, ou de investida missionária, teve por objetivo alcançar a região de Chipre, da Frígia e da Baixo Galácia. Igrejas foram plantadas em toda a ilha de Chipre, na primeira viagem missionária. Logo aqui, dando prosseguimento ao texto de Atos capítulo 13. Nas cidades de Antioquia da Psídia, na Frígia. E nas cidades de Listra, Icônio e Derbe, na Baixo Galácia, ou na Galácia. Então, essa foi a primeira investida missionária, a execução de um plano de alcançar o mundo. E eles começam pela região mais próxima da Síria, do lado da Síria, Chipre, Galácia e Frígia. A segunda investida missionária, nós chamamos de viagem missionária, objetivava alcançar a Bitínia e a Ásia. No entanto, lemos no livro de Atos, capítulo 15, 16, que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho ali, ou de plantar igrejas naquela região. Então o Espírito Santo revelou sua vontade e passaram para o que seria a terceira investida missionária, as regiões da Macedônia e da Acaia. A
sequidão e a falta de frutos da Ásia atravessaram toda a Ásia e a Bitínia e não conseguiram plantar nenhuma igreja. E foi frustrante aquilo ali. Eu fico imaginando. E ao chegar na cidade de Troade, ou seja, lá na ponta da Ásia, já no litoral, à noite, Paulo teve um sonho, uma visão, onde um varão macedônio lhe pedia para passar a Macedônia e socorrê-los. E diz Lucas, o escritor do livro de Atos, que nós entendemos que era o Espírito Santo guiando a gente para aquela região. E eles imediatamente no outro dia arrumaram os troços, pegaram um barco e partiram para Macedônia. E a gente percebe na leitura do livro de Atos que a sequidão e a falta de frutos da Ásia e da Bitínia foi substituída pela conversão de muitas pessoas e pela plantação de várias igrejas na Macedônia e na Acaia. As cidades de Anfípolis, Neápolis, Filipos, Apolônio, Bereia, Tessalônica, na Macedônia, foram alcançadas e igrejas foram plantadas em toda aquela região. Atenas e Corinto, na Acaia, trouxeram grande regozijo e alegria aos missionários que foram enviados e que passaram aquele primeiro momento frustrante ali na Ásia. E sempre que eles acabavam essas viagens missionárias, eles retornavam à base, que era a igreja de Antioquia, prestavam relatórios do que havia sido realizado e a igreja se alegrava. Primeira viagem missionária, Chipre, Frígia, Galácia. Segunda viagem missionária, intencionavam a Bitínia e a Ásia, e Deus disse não, passaram a Macedônia e a Acaia. Terceira viagem missionária, eles desengavetaram o projeto da segunda viagem e foram à Ásia. E ali aconteceu um grande avivamento espiritual. A Ásia, aquela onde havia sido impedidos de se pregar o Evangelho, agora foi alcançada. Deus operou um grande avivamento na Ásia. Toda a Ásia ouviu o Evangelho de Cristo Jesus, relata Lucas no livro de Atos. Uma fortíssima igreja se estabeleceu na capital da Ásia, a igreja de Éfeso. E foi algo maravilhoso. Pessoas se converteram, os feiticeiros e bruxos traziam os seus livros de magia e colocavam em praça pública e queimavam esses livros. Houve uma conversão maciça da Ásia. E nós entendemos que Deus tem o seu tempo, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. E Deus mostra isso no livro de Atos. Havia uma quarta intenção missionária que a gente não sabe se foi cumprida. Que Paulo deixa claro isso quando escreve a carta aos Romanos, que era alcançar a Espanha. E a Espanha, sim, depois dali da Itália, era os confins da terra daquela época. Era o mundo conhecido de então. E a igreja de Antioquia, ela se comprometeu, entendeu a sua razão de ser e obedeceu à ordem, planejou e executou alcançar o mundo e fazer discípulo de todas as nações. Paulo escreve aos Romanos e a gente percebe a intenção dele como um dos integrantes da igreja lá em Antioquia e um dos missionários da equipe. Ele diz no capítulo 15, no verso 22 ao verso 24, quando escreve a sua carta aos Romanos, igreja que ele não conheceu nem fundou, ele estava indo conhecer aqueles irmãos. Ele diz no verso 22 do capítulo 15, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Agora estou de partida, para Jerusalém, para levar uma oferta aos santos. Mas Paulo mostra a sua intenção. Então, o que eu quero pontuar com vocês em primeiro lugar aqui, a partir do texto de Atos capítulo 13, é que aquela igreja em Antioquia, ela entendeu a razão de ser dela e se comprometeu em obedecer à ordem de Cristo, de sair a partir dela e alcançar o mundo. Então, toda igreja local deve ter isso em mente.
Nós temos que pensar na missão que Deus nos comissionou e nos chamou a nos envolvermos, e pensar em alcançar o mundo a partir da igreja local. Mas a segunda característica daquela igreja que eu gostaria de chamar a sua atenção é que, a partir dessa consciência, a igreja de Antioquia produz e prepara pessoas para a obra de Deus. Uma igreja saudável, ela produz gente preparada para servir a Deus, para servir a igreja local e para servir ao reino. Observamos que quando o Espírito Santo despertou a igreja de Antioquia para realizar a obra de levar as boas novas pelo mundo, a igreja apresentou pessoas que estavam preparadas para desenvolver a tarefa. Veja, o que o texto está dizendo aqui no verso 1 é que a igreja, ao tomar consciência da responsabilidade ou da sua razão de ser e da responsabilidade de se envolver nessa missão, ela ofereceu a Deus nomes de pessoas que poderiam ser apontadas ou separadas por Deus para essa obra. É isso que acontece aqui em Atos capítulo 13. Diz o texto que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ou seja, em outras palavras, havia gente pronta, havia gente preparada para essa obra de fazer discípulos em todas as nações. E aqui a igreja estava apresentando a Deus em culto, buscando entender a vontade de Deus, e dizendo: Senhor, nós temos pessoas aqui que não só estão preparadas, mas estão dispostas a saírem pelo mundo. Diga quem dessas pessoas o Senhor quer para essa tarefa. Então a igreja estava dizendo isso. Aqueles eram homens dispostos, prontos, capacitados e bem preparados para a tarefa. Essa é, sim, a tarefa de pastores e mestres, conforme Efésios capítulo 4. A nossa função é instruir e treinar e preparar os crentes para que eles sejam prontos para toda boa obra. Essa é a tarefa dos pastores, capacitar os demais crentes para que possam dar a sua justa cooperação para o crescimento do corpo de Cristo. Lucas relaciona 5 nomes apresentados pela igreja. E quando a gente observa os nomes, é interessante isso. Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Havia entre eles, esses nomes aqui, hebreus nativos. Barnabé e Saulo são hebreus nativos. Um levita e um benjamita. A gente diz assim, hebreus de raiz. Moravam na região, eram da região, eram nativos, lá de Jerusalém. Haviam prosélitos e gentios convertidos. Lúcius de Cirene, o nome é romano. É um prosélito ou convertido ao judaísmo e ao cristianismo, um gentio convertido. Havia hebreus da dispersão, Simeão, de Níger. Simeão é o nome hebraico, mas Níger é um país do norte da África. Então, um judeu que havia se espalhado pelo mundo, agora era da dispersão e agora convertido ao cristianismo. Não somente judeu nativo, mas também judeu da dispersão. E até pessoas da alta sociedade. Manaém, da corte do rei Herodes, o tetrarca. Gente que foi alcançado pelo evangelho de todas as partes, de todas as classes, de todos os povos. A igreja de Antioquia era uma igreja assim, que tinha essa miscigenação religiosa e cultural. Por isso, talvez, uma igreja aberta a cumprir a missão de alcançar o mundo, diferentemente da igreja de Jerusalém. Os 5 nomes apresentados eram de pessoas qualificadas para realizarem a tarefa. Qualquer um deles que foram apresentados ali estavam prontos para a missão. Bastaria o Espírito Santo apontar e dizer à igreja quem desses homens ele queria. Todos estavam prontos, todos preparados, todos dispostos a serem usados por Deus na missão de anunciar ao mundo as verdades do Evangelho de Cristo Jesus.
Concluímos então que uma igreja saudável produz e prepara pessoas para servir a igreja local e para servir ao reino, em alcançar o mundo. E nós olhamos para a igreja de Antioquia e dissemos: nós queremos ser uma igreja assim, uma igreja que entendeu a missão, uma igreja que se compromete em obedecer, e uma igreja que prepara pessoas, que treina pessoas, que os membros dela não são batatas criadas no campo, mas que são treinados, que são pastoreados, que são ajudados a vencer os seus limites, os seus pecados, os seus desafios pessoais, e que são instruídos na palavra de Deus. Queremos ser uma igreja assim, como a igreja em Antioquia. Mas em terceiro lugar, eu queria destacar também uma outra característica que nós deveríamos olhar para ela, que é muito importante para uma igreja, para qualquer igreja local. A igreja de Antioquia buscava comunhão com Deus, buscava estar em harmonia com Deus para poder ouvir a sua voz e discernir a sua vontade específica para a igreja. Isso é muito importante. O que estava acontecendo aqui é exatamente isso. Isso mostra que a questão não era de capacidade pessoal ou de espiritualidade, mas sim quem é que Deus estava chamando para realizar aquela determinada tarefa. Todos os discípulos devem ser leitorgonton, é a palavra que aparece aqui no grego. Um adorador, um cultuador, um glorificador, um abençoador. A palavra do versículo 2 aqui, e servindo eles ao Senhor. Essa palavra servindo aqui é a palavra leitorgonton. A palavra que dá origem à nossa liturgia. Liturgia é o serviço de culto que orienta a maneira pela qual nós adoramos a Deus ou chegamos em sua presença. E todo crente deveria ser um adorador. Todo crente deveria ser um daqueles que buscam a Deus e agradá-lo e adorá-lo. Um glorificador de Deus, um cultuador de Deus, um abençoador de outras vidas em decorrência disso. A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber a sua direção e discernir a vontade de Deus para ela. Ela precisava ser igreja que ora, que busca ouvir a voz de Deus, que discerne sua vontade. Isso nos leva a uma questão. O que é necessário a igreja fazer para discernir a vontade ou a direção de Deus em questões específicas e particulares como esta? Nós usamos esse texto também para orientar a igreja a escolher os seus oficiais, os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos. A igreja precisa buscar ouvir a voz de Deus, porque é Deus quem chama, é Deus quem separa, e é Deus quem coloca pessoas para servir em determinadas funções da igreja. E a igreja precisa estar em sintonia com Deus para entender a sua vontade. O texto nos aponta, e eles, tanto a comunidade quanto os profetas e mestres, continuaram servindo ao Senhor e jejuando. Servindo, ou seja, leitorgonton, adorando, buscando a Deus, cultuando a Deus, na vida comum da igreja, e jejuando especificamente sobre o assunto, sobre quem Deus quer para a obra que Ele tem nos chamado. Uma igreja local saudável não somente produz pessoas bem preparadas para servir a igreja, como também para servir ao reino, quer na vida pública, como também em alcançar outros povos. Todo crente deveria ser um instrumento útil na mão do seu Senhor, onde o Senhor nos colocar. O nosso campo missionário pode ser que não seja transcultural, mas pode ser que seja no ambiente onde eu trabalho, no ambiente onde eu estudo, no ambiente onde eu moro, no ambiente onde eu compro, no ambiente onde eu me exercito. Onde Deus me colocar, ali é o campo que Ele quer usar a minha vida como um leitorgonton, como alguém que o adora e como alguém que é abençoador na vida de quem o Senhor coloca no meu caminho. A igreja continuou sua vida regular, servindo ou cultuando ao Senhor, enquanto orava e jejuava sobre o assunto, buscando ouvir a voz de Deus e conhecer a sua direção e vontade naquele particular. O resultado veio, como vem sempre.
O Espírito dirigiu a igreja a ter plena convicção de sua direção e vontade. O texto diz: disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 2. Nós não sabemos exatamente como foi que esse disse aconteceu. Como foi essa revelação do Espírito? O texto não entra em detalhes. Nós não sabemos se ele usou alguém para profetizar a igreja. Nós não sabemos se ele trouxe uma consciência geral do discernimento da vontade de Deus na igreja. Nós não sabemos. Nós, como quando promovemos eleições para escolher pastores, presbíteros, diáconos na igreja, nós colocamos a igreja para orar, para buscar entender a voz de Deus e não escolher ninguém por esse ou por aquele motivo, senão a consciência de que Deus tem separado fulano, beltrano e ciclano para determinadas obras na igreja. É muito importante a igreja ter essa consciência de ouvir a voz de Deus, de entender a sua direção. Nós não sabemos como, mas a igreja de Antioquia tinha consciência, ou teve consciência, de que era Barnabé e Saulo que o Espírito Santo estava chamando para aquela obra específica. Não há outra coisa a fazer senão orar, buscar ao Senhor em jejuns e continuar regularmente servindo ao Senhor. A igreja, para alcançar a sua Jerusalém e aos confins da terra, precisa ouvir a voz de Deus. Mas em quarto lugar, aquela igreja também tem uma outra característica que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. Ela entendeu a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles que, dentre eles, Deus separa para obras específicas como aquela. Vejam o que diz o texto. Após estar convencida sobre a vontade do Senhor, a igreja promoveu um momento de intercessão por aqueles que foram separados para a obra. E em seguida os envia debaixo da autoridade da igreja local. Vejam o que diz o texto no verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, ou os enviaram. Essa palavra despedir aqui é essa, enviar. Ou seja, o que aconteceu ali? A igreja como um todo deve participar desse processo de envio e de despedida. Isto lhe empresta consciência e responsabilidade em suportar em oração, inclusive financeiramente, aqueles que foram especificamente separados para determinadas obras. E os enviaram debaixo da autoridade e da bênção da igreja local. É isso que significava ali aquela reunião de oração. Buscaram a Deus, procuraram entender a sua vontade, jejuaram especificamente para que o Senhor revelasse isso para eles. O Espírito Santo revela: olha, esse e esse que eu quero para essa obra. E eles então promoveram a reunião de oração, de jejuns, pedindo a Deus que capacitasse aqueles dois, Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, e puseram as mãos sobre eles e disseram: vão na autoridade da igreja de Antioquia pregar o reino de Deus ao mundo. A imposição de mãos demonstra que a igreja estava comissionando-os e lhes outorgando sua autoridade para, em seu nome, para em nome da igreja local, pregarem o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da graça de Deus no mundo. Então, quem estava indo? A igreja de Antioquia, a igreja presbiteriana de Antioquia, assumindo a responsabilidade de alcançar o mundo, enviando 2 de seus membros debaixo de sua autoridade. Vão e preguem em nome de Jesus. Mais uma última e quinta característica. A igreja de Antioquia percebe sua responsabilidade pelo cuidado emocional de seus enviados. Não somente entende a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles que dentre eles são separados para a obra, quando impuseram as mãos e oraram por eles, mas percebe a sua responsabilidade pelo cuidado emocional dos enviados. Eu sempre gosto desse texto de chamar a atenção para o verso 5. Aconteceu uma coisa aqui estranha. Entre outros detalhes que o texto traz, precisa ser destacado. A igreja permitiu que Barnabé e Saulo
fizessem algo que, pelo que tudo indica, não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. Preste atenção a isso. Eles levaram consigo alguém que não havia sido separado pelo Espírito Santo para aquela obra. O verso 5, no final, diz que tinham também João como auxiliar. O jovem João Marcos nem mesmo havia sido nominado na relação apresentada pela igreja para aquela obra. O resultado foi desastroso. O jovem João Marcos, um rapaz promissor, não aguentou as pressões do ministério. João, diz o verso 13, do mesmo capítulo 13, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele não aguentou o tranco. Porque essa é uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber e aprender dessa igreja aqui, com o erro dela. Não é? Nós não devemos colocar sobre uma pessoa uma responsabilidade que ela não está preparada para ela, porque senão a gente pode esmagar uma pessoa. São em situações assim que nos é apresentada uma igreja saudável e madura. Ela não está isenta de cometer erros. No entanto, ela está disposta a repará-los. E é essa característica que eu quero chamar da igreja de Antioquia. A igreja errou ao permitir que Barnabé e Saulo levassem consigo um jovem que nem estava listado naquela relação, que o Espírito Santo não havia apontado para ir também com eles. Mas eles tiveram boa intenção. Eles queriam treinar aquele jovem promissor. Era um menino muito capaz, muito crente, um futuro missionário, com certeza. Então vamos levá-lo para que a gente possa treiná-los, prepará-lo para a obra, né? Mas só que ele não havia sido separado pelo Espírito Santo. Só que ele não estava pronto para aquilo. E claro, ele não aguentou a pressão. A gente diz assim aos candidatos que querem dedicar a sua vida ao ministério pastoral e às vezes ao ministério missionário em campos difíceis: olhe, só vá na certeza que Deus lhe chamou para isso. Porque se você for sem essa convicção, você não aguenta o tranco. E foi o que aconteceu com aquele jovem. A igreja errou. E uma igreja saudável não está isenta de cometer erros. Mas ela está disposta a repará-los. E isso nem sempre é fácil. Não foi fácil para a igreja em Antioquia. Houve tensão e até mesmo conflito, e até mesmo separação por causa desse erro. O experiente pastor Barnabé quis recuperar aquele jovem que desistiu de continuar o trabalho missional. Paulo e Barnabé foram para o campo, fizeram a obra, né? Trabalho magnífico, maravilhoso nas regiões de Chipre, Bitínia e Galácia. Igrejas foram plantadas, voltaram, prestaram relatório à igreja de Antioquia. A igreja vibrou com o resultado do trabalho, como Deus estava usando a igreja para levar Cristo a outros povos. Passaram algum tempo, Barnabé chega para Paulo: vamos agora colocar em prática o segundo plano, a segunda viagem missionária. A gente passa pelas igrejas que a gente fundou, fortalecendo as igrejas, e segue para Bitínia e para a Ásia. Paulo disse: vamos embora, vamos lá. Só que Barnabé viu o menino lá na igreja, cabisbaixo, ferido, frustrado, se sentindo um fracassado, porque não conseguiu levar avante o trabalho. E Barnabé disse: Paulo, vamos levar João Marcos? E Paulo disse: não. E aqui eles entram em conflito. O experiente pastor Barnabé quis recuperar aquele jovem que desistiu de continuar o trabalho missionário. Ele propôs ao pastor Paulo: voltemos para visitar os irmãos, ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Capítulo 15 de Atos, versículo 36 e 37. Mas o jovem pastor Paulo, zeloso que era pela causa do reino, não admitia fraquezas dessa natureza.
Verso 38 do capítulo 15 de Atos, diz que ele não achava justo levar aquele que desistiu e fraquejou, não os acompanhando no trabalho missionário. Por causa disso, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Verso 39 do capítulo 15 de Atos. O maduro e experiente pastor Barnabé tomou Marcos consigo e o recuperou. Esse moço veio a se tornar alguém tão importante nos planos e propósitos de Deus, que foi usado para escrever o primeiro dos 4 evangelhos. É esse jovem aqui que escreveu o evangelho de Marcos. O primeiro de todos os evangelhos. Foi baseado no evangelho de Marcos, daquele menino que se acovardou, daquele menino que não estava pronto para o trabalho, recuperado por Barnabé, é usado por Deus para escrever o primeiro dos evangelhos. Mateus segue Marcos como roteiro para escrever o seu evangelho aos judeus. Marcos escreveu para o povão, para o homem sofredor. Mateus pegou o seu evangelho e escreveu para os judeus, religiosos, israelitas. E Lucas escreveu, baseado em Marcos, depois de fazer uma acurada investigação, para o grego, para o gentio. Mas esse menino foi o primeiro, usado por Deus para escrever o primeiro dos evangelhos. João só escreveu o seu evangelho no final do século, nos anos 80. É interessante a gente observar isso. Paulo, depois de mais amadurecido, experiente, reconheceu o valor daquele moço. E quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, ele pede assim a Timóteo: Timóteo, toma contigo a Marcos e traze-o, pois ele me é muito útil ao ministério. E lembra, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava muito triste e decepcionado, porque muitos da equipe missionária com ele abandonaram a fé. Muitos da equipe, por causa da perseguição, livraram a pele. Alguns negaram a Cristo, alguns apostataram da fé. Uns estavam sendo usados como testemunha contra Paulo ali em Roma. Ele disse: Timóteo, todos me abandonaram. Nesse último momento da minha vida, eu queria ter pessoas que são amigos de verdade. Eu queria você na minha presença. Vem ter comigo depressa. Lucas já está comigo aqui. Traz Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Então parece que no final da vida a gente quer mais a companhia de amigos, né? De gente sincera, de gente com quem a gente pode contar nos momentos difíceis da vida. Eu vou morrer. Eu tenho consciência disso, Timóteo. Mas eu queria o consolo, o conforto de amigos. Vem me ver. Se junte com Lucas aqui. Traz Marcos contigo. É de gente assim que eu quero estar junto, nas horas finais. E eu digo, graças a Deus, por pessoas como Barnabé. Né? O que seria dos Marcos, se Deus não levantasse Barnabés? Uma igreja que percebe a sua responsabilidade pelo cuidado emocional dos enviados. Uma igreja que não desiste dos feridos. A figura de Barnabé estimula uma igreja local a compreender que a igreja precisa ser e se mostrar cuidadora, recuperar pessoas feridas pela luta na caminhada. Uma igreja cuidadora tem sensibilidade para com os seus membros caídos. Nessa caminhada cristã, muitos de nós vai tropeçar. Muitos de nós vai decepcionar. Porque nós carregamos essa natureza caída e pecadora em nós mesmos. Não há justo entre nós, não há ninguém perfeito. E você deveria tratar o caído como você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Com um olhar de compaixão e misericórdia. Uma igreja que cuida dos seus feridos, que não os abandona na queda.
eu queria, posto esse texto e destacado essas características da igreja de Antioquia, eu queria concluir trazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida. E eu peço a você paciência, porque eu quero ser hoje um pregador bem puritano, daquela linha antiga, que gastava muito tempo fazendo aplicações do texto bíblico. Eu queria trazer 10 aplicações para a vida da nossa igreja, porque eu creio que é muito importante a gente se mirar em lições assim para a nossa vida prática. Primeira aplicação prática. É fundamental que a igreja produza pessoas dispostas a entregarem suas vidas ao serviço do reino de Deus. Uma igreja saudável produz gente disposta a se dedicar a Deus, quer qual seja a minha profissão. Eu tenho que entender que Deus não me chamou para ser um profissional em primeiro lugar, que Deus me chamou para ser um cristão em primeiro lugar, e me deu uma profissão para que dela eu tire sustento e tenha dela ali o campo missionário pelo qual eu devo atuar e fazer discípulos. Quer seja onde eu estiver, eu represento Cristo, eu sou um missionário dele, eu sou um fazedor de discípulos ali. Meu campo missionário é onde Deus me colocou para atuar. Eu preciso ter essa percepção. E uma igreja saudável, ela produz gente disposta a entregar sua vida ao serviço do reino de Deus. A igreja de Antioquia, ela produzia discípulos. Segunda aplicação, é preciso capacitar os crentes para exercerem as tarefas que o Senhor nos chama a realizar como igreja. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local. A igreja é uma agência missionária. E ela capacita os discípulos que ela produz. Ela prepara pessoas. Ela só não produz pessoas comprometidas, mas também pessoas preparadas para serem usados por Deus na vida de outras pessoas. Terceira aplicação. É urgente entender que é Deus quem vocaciona, separa e chama as pessoas para desenvolverem funções que Ele mesmo quer que sejam realizadas, quer na igreja local, quer fora da igreja local no mundo. Mas todos têm seu lugar de serviço no corpo. A igreja comprometida é uma igreja assim, uma igreja missionária, e como tal ela deve buscar o discernimento do querer de Deus para a sua vida enquanto igreja local. Por isso, em qualquer pleito, quer seja na eleição de um ministro, de um pastor, quer seja na eleição de presbíteros, quer seja na eleição de diáconos, em qualquer pleito, ao indicarmos ou escolhermos pessoas para determinadas tarefas, devemos evitar fazê-lo por quaisquer outros motivos que não a direção do Senhor. E eu digo sempre isso aqui à igreja: não é por amizade, não é por simpatia, não é isso que deve me motivar a indicar ou a eleger alguém para determinadas funções na igreja. É consciência da vontade de Deus, é buscar a Deus em oração. Senhor, quem desses homens aqui o Senhor quer para essa obra, para essa função na igreja? Não depende de qualificação, todos são crentes, os 5 apresentados eram crentes ali, preparados e dispostos. A questão não é de competência, a questão é de quem Deus quer. Então não é demérito para ninguém não ter sido escolhido para aquela função. Isso é uma responsabilidade de Deus e do Espírito Santo. Não é demérito para um pastor, ao passar por um processo de eleição, a igreja entender que acabou o tempo, não é mais aquilo que Deus quer. Não é demérito. Porque nós somos chamados para servir a igreja de Deus, quer seja nessa igreja A, ou nessa igreja B, ou nessa igreja C. Deus manifesta a sua vontade, Deus tem controle da nossa vida, Deus tem controle da história e controle da igreja. É Deus.
na pessoa do Espírito Santo, quem afirma, inspirando o apóstolo João a escrever o Apocalipse, dizendo que os anjos da igreja estão na mão do Senhor e o Senhor coloca onde quer. É Deus, e todos nós temos que ter consciência disso. Por isso, em quarto lugar, é preciso buscar a face do Senhor em culto, oração e jejuns, rogando que Ele revele a sua vontade, não a nossa. Quem Ele quer usar neste ou naquele lugar. Pessoas certas, nos lugares certos. Em quinta aplicação, a igreja, como uma agência missionária, não é uma igreja enviadora. Ela precisa ter a consciência de sua responsabilidade como um todo, em enviar a todos os lugares aqueles que Deus separa. Uma igreja local tem que olhar para além do seu umbigo. Nós não somos um fim em si mesmo. Nós existimos para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus não se resume dentro da igreja. Nós temos que olhar para fora da igreja e produzir gente preparado para ir, em nome da igreja. Sexta aplicação, além de enviar pessoas, a igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção daqueles que por ela são enviados ao campo. Ela é mantenedora. Ela não só produz, ela não só prepara, ela não só envia, ela mantém os discípulos que são enviados. E a igreja em Antioquia sustentava Barnabé e Saulo na missão. Em sétimo lugar, é preciso ter cuidado para não colocar sobre alguém um peso que ele não possa carregar. Podemos frustrar a vida de um irmão que tem potencial, mas que ainda não está pronto, ou não tenha sido preparado pelo Espírito, separado pelo Espírito Santo para aquela função, ou pelo menos naquele momento. Marcos não estava pronto, não era o momento dele. A intenção de Barnabé e Saulo era as melhores possíveis, mas eles não se ativeram a isso. Ele não foi nominado na lista. Ele não foi colocado diante de Deus em oração. Ele não foi separado pelo Espírito Santo para aquela obra. Não era o momento dele. Tinha potencial. Era um jovem crente, mas não era o momento dele. E colocaram sobre o rapaz um peso que ele não pôde suportar. E é fácil depois, na nossa inexperiência, responsabilizar o menino que não aguentou o tranco. Em vez de assumir a nossa responsabilidade, colocamos sobre ele um peso que ele não deveria, ele não tinha condições de aguentar. Em oitavo lugar, é preciso cuidar daqueles que são enviados. Esse espírito de pastoreio mútuo deve ser cultivado em nosso meio e nas nossas relações. Devemos cuidar uns dos outros, nos pastorearmos uns aos outros. Deve ser essa característica da igreja, cuidadora. Ela se preocupa com o bem-estar dos demais. O meu irmão caiu em pecado, a gente tem que socorrê-lo. A gente tem que levantá-lo. A gente tem que cuidar do coração dele. Por que ele incorreu na falta? Ajudá-lo a se fortalecer e a vencer o pecado. Se precisar de ser duro, se precisar de correção para levar ao arrependimento, faça isso em amor. Mas não desista de ninguém. Em nono lugar, uma igreja saudável e madura, comprometida com Deus em seu projeto redentivo, ela não é um fim em si mesmo, ela não é o resultado de uma visão de um homem ou de um grupo. Ela é uma unidade, uma comunidade de discípulos comissionados, comprometidos com o reino de Deus. Eu digo assim, eu tenho consciência de que como pastor efetivo, eu tenho uma responsabilidade de guiar e conduzir a igreja, não na minha vontade, mas na vontade de Deus. E a gente escolhe a dedo a equipe de pastores para suprir necessidades que
a igreja tem e que eu não tenho capacidade para suprir. Então, eu sei os dons que o Senhor me concedeu em minha área de atuação. E eu sei que esse pastor aqui tem esses dons e que vai ser uma bênção na vida da igreja, que esse aqui tem outros dons que são uma bênção na vida da igreja, e essa consciência que a gente tem, que o pastor da igreja é Cristo, como eu sempre digo, ele é o pastor efetivo da igreja, e nós somos seus auxiliares, para fazer com que a igreja tenha saúde, estabilidade, seja saudável e seja uma igreja comprometida com o reino de Deus, em fazer a sua vontade. É essa consciência que precisa ter em nós, para que não haja ciúmes, competições, briga por espaço. Não é isso. A igreja é de Cristo, o espaço é de Cristo e nós somos servos dele. Por fim, uma 10ª aplicação para a vida da igreja. Todos nós somos chamados a nos envolvermos na missão de Deus. É preciso saber quem somos e para que existimos enquanto igreja local. Somos uma agência missionária de Deus para a sua glória e para o alcance daqueles a quem o Senhor quer mostrar a sua misericórdia e amor. Por isso eu sempre bato com vocês o texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Entender a nossa identidade e o nosso compromisso. Quem somos nós? Somos uma raça eleita. Quem somos nós? Somos sacerdócio do Rei. Representamos Cristo aqui nesse mundo. Quem somos nós? Somos uma nação santa, um povo separado dele. Quem somos nós? Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. E por que ele fez isso? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa missão. Somos uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o nosso Deus nos abençoe, nos faça uma igreja saudável, madura, preparada para toda boa obra. É isso que eu gostaria de trazer ao coração de vocês nessa noite, que a gente aprendesse da igreja de Antioquia a ser uma igreja com essas características. Amém?